Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. A palavra mais hoje de salvação. E vamos abrir Atos 9, capítulo 9, versículo 1 em diante. Atos 9. Irmãos, quem acredita que Deus pode salvar o maior vil pecador dessa terra? Quem acredita na palavra de Deus? Amém, irmãos? Eu acredito plenamente, porque a Bíblia nos dá margem para isso. Então, se a Bíblia, irmãos, é aquela que nos norteia, então ela vai nos mostrar que há sim salvação para o homem ou a mulher, que o mundo ou alguma sociedade, algum local, onde está inserido, por mais maldade que aquela pessoa pratica, ela pode ser alcançada pela graça de Deus. Pode, irmãos. A Bíblia é clara sobre isso. E no decorrer da história bíblica, a gente vê isso aí, o Senhor salvando pessoas. Então nós entendemos, irmãos, que a salvação, ela pode alcançar qualquer um. Qualquer pessoa, de qualquer situação, ou estado social, ou etnia, não importa. A salvação que Deus proporciona, ela é aberta para todos aqueles que creem no nome de Jesus. A salvação não é para um pequeno grupo, uma elite, uma casta, não é superior. Não, irmãos. A salvação, ela é aberta a todos aqueles que respondem à palavra de Deus com fé, amém? Então, irmão, nós vamos ver na vida de Saulo, né? Vamos ler Atos 9:1, diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele, viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandeceu, vinda do céu, o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Não, a gente poderia ler todo, mas não há tanta necessidade. Então, nós vamos ver, irmãos, quem é esse homem, Saulo. Irmãos, era judeu, mas que também tinha vamos dizer assim, tinha, como é que se diz? Um green card, não é? Aquela, quem pode pagar. Os Estados Unidos, por exemplo, você quer ir para os Estados Unidos? Quer. Você pode ver várias situações, entrar lá como turista, você pode ter um tempo só para ficar um período e sair. Ou você casar com um americano ou americana, e aí viver por lá e você se tornar um cidadão americano. Outra forma é comprar esse green card, que não é barato, é mais de milhões de reais, para você se tornar um cidadão americano. Então, Saulo, irmãos, também era romano, não de nascimento, mas diz a história que o pai dele era uma pessoa que tinha condições financeiras. Então, ele transitava entre judeus e os romanos. Então, ele falava, latim, ele falava várias línguas, grego também, então, e hebraico. Natural que um judeu fale hebraico. Mas ele se torna um homem, irmãos, um homem
avançado na sua frente, um homem conhecedor, homem letrado, e este homem se torna da linha dos fariseus, da seita dos fariseus, daquele grupo de fariseus, de pessoas que ditavam regras, colocavam mais regras sobre as pessoas, não é? E ele ia defender agora, já que ele estava dentro desse perímetro aí da religião, do grupo religioso dos fariseus. Então, ele se destaca nesse movimento. Ele é um homem culto, ele é um homem poliglota, é um jovem que foi crescendo e desenrolado, habilidoso, desenvolvido também nas escrituras, de alguma forma, do Antigo Testamento. E Saulo, irmãos, ele agora, por ser, como ele vai dizer lá na frente, que ele se tornou extremamente zeloso, ele começa a dar um olhar, um enfoque agora na igreja de Cristo. Veja, a igreja agora está nascendo numa nova aliança com o Senhor Jesus, o Messias, o prometido lá do Antigo Testamento, agora é realidade no Novo Testamento. E Jesus agora, irmãos, começa a chamar alguns discípulos, 12, Jesus chama eles e comissiona, preguem a palavra do Senhor, e ele vai, se revela para eles, dizendo que iria morrer, sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus ressuscita, né? Dá autoridade à igreja, concede, otorga autoridade à igreja, e a igreja começa a se movimentar na terra. A igreja começa, irmãos, a começar a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus começa a ser difundida, publicada, replicada, proclamada pelos os apóstolos, pelos discípulos, e a igreja vai começando a tomar proporções grandes, enormes, e começa a arrebanhar várias pessoas, porque era uma igreja agora, irmãos, que estava se destacando, não na forma da religiosidade, mas de algo vivo, de algo, irmãos, que eles não viviam, nunca viveram aquela época, aquela história, não estavam percebendo, irmãos, não se apercebiam daquela história que estava acontecendo naquele momento. Então o que acontece? A igreja ela começa a tomar forma, a igreja começa a entrar em várias casas, corações, lares. A Bíblia diz que, irmãos, em toda a sua caminhada, muitas pessoas eram convertidas pela palavra de Deus. E isso trouxe um olhar negativo das religiões, né? O Império Romano não estava preocupado com isso. O Império Romano não estava preocupado até certo momento com isso. Era cunho religioso, então você vai ver em algumas situações líderes dizendo, não, nós não temos mais nada a ver com esse judeu, é problema de vocês isso aí. Mas a igreja ela continuava pregando o evangelho, e à medida que ia pregando, as igrejas iam observando, as seitas que estavam ali naquela época começaram a ficar de olho, porque eles estão trazendo essa nova religião para eles, porque eles estão trazendo uma forma, e agora de certa forma blasfemando contra Deus. Então era a tona dele no meio dos fariseus, era que aquele povo estava trazendo o quê? Blasfemando contra Deus, blasfêmia contra Deus, porque eles estavam baseados, na verdade, na religiosidade, porque se eles acreditassem, se eles vivessem sobre a fé de Abraão, sobre o testemunho que Abraão apontou para o Messias, eles não teriam um olhar negativo para a igreja que estava surgindo, que era a própria igreja, o próprio Messias saindo dos judeus, nascido na linha judaica, e eles não se aperceberam isso, preferiram a religiosidade, não aceitando, não é o testemunho de Jesus, que Jesus é o Messias de Deus, é enviado. Então a igreja começa a ser perseguida, e Saulo ele vai se destacar. Por isso que eu quero trazer nessa noite a salvação, o tema a salvação na vida de um homem mau. Então nós vamos ver, irmãos, que o que trouxe para Saulo, irmãos, não foi a moderação na vida de Saulo, não foi algo de externo, algo de fora, não foi algo, irmãos, que foi produzido pelo homem, para dominar aquele homem, irmãos, só o poder de Deus. Tem gente que é assim, irmãos, que só o poder de Deus, para agir na vida daquela mulher ou daquele homem. Não há outro. Se a gente for pegar relatos de pessoas, testemunho, nós vamos ver a vida daquela pessoa que era terrível, mas Jesus se encontrou com aquela pessoa, e aquela pessoa mudou radicalmente de vida, da água para
para o vinho. Saulo, irmão, estava nessa condição. Então nós vamos ver, irmãos, Deus. Aí você pergunta, mas por que Deus se preocupa tanto com a salvação das pessoas? Não importa o que elas fazem. É porque Deus é amor, amém, irmãos? Você não vai compreender na totalidade, nem eu, o amor de Deus. É incompreensível. Nós vivemos esse amor, desfrutamos desse amor, mas a gente não tem a compreensão completa, porque a nossa mente é finita. E a gente vai entender, irmãos, porque está escrito aonde, irmãos? Em João 3,16, o quê? Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, ele amou. E aí? Amou quem? A todos aqueles que respondem a ele pela fé. Então, foi o amor que Deus fez isso. Jesus poderia destruir Saulo tranquilamente. Jesus poderia destruir tantas pessoas. Deus poderia nos destruir, mas o amor dele é de forma tal, de uma proporção tão espiritual e enorme, que nós, irmãos, só cremos que ele nos ama. E que o amor dele é suficiente, irmãos, para nos alcançar. Então, hoje, irmãos, iremos falar sobre a salvação de Deus para um homem perverso ou uma mulher perversa. A salvação é um dom de Deus e uma das doutrinas principais da nossa fé. Então, irmãos, Atos 9, a salvação, irmãos, é um presente de Deus. Deus estava preparando um presente para Saulo. Ele não sabia, ele não estava nem aí, ele só queria perseguir, os olhos dele estavam cegos espiritualmente, porque ele queria fazer atrocidade. Saulo, irmãos, alguns historiadores, comentaristas vai dizer que Saulo era como se fosse um boi indomável, selvagem, bruto, homem cruel, mau, perigoso, que atacava os irmãos, mulheres. Vocês viram aqui, capítulo 9, ele não desprezava mulher nem homem, era tudo que ele via pela frente. Ele queria encarcerar, aprisionar, torturar os irmãos, e não importa quem fosse. E ele, irmão, seguia nessa tona. Mas Deus havia preparado um presente para Saulo. Um presente que mudaria para a vida toda a história de Saulo. Como Deus deu um presente para nós e mudou a nossa história. Amém, irmãos? Amém? Você crê que Deus mudou a sua história? Deus nos deu um presente. A graça, a salvação. Não é? Colocou a fé em nós. Então, Efésios 2, 8, 9, capítulo 2, verso 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se glorie. Então veja aí, irmãos, que maravilha. E Saulo estava lá na frente, na presciência de Deus, conhecimento antecipado de Deus. A presciência de Deus já sabia que naquele dia Saulo passaria ali e Deus ia entrar no coração de Saulo. Deus já sabia, como já sabia do nosso dia. Daquele momento que você foi salvo pelo Senhor, às vezes no momento mais difícil da sua vida, aonde você não enxergava saída, aonde você, irmãos, fazia algo que não agradava a Deus, nem eu nem você, mas naquele dia o Senhor estava nos guardando o presente, e nós iríamos responder a esse presente. Por isso nós estamos aqui, irmãos. Talvez você não seja um Saulo da vida, talvez, irmãos, você não chegou a esse ponto, mas Deus te concedeu um presente. Deus te deu esse presente maravilhoso, que é a salvação, e é o maior dom, irmãos. Sabe, o maior benefício que um homem, uma mulher pode ter é a salvação em Cristo Jesus. O mais vil dos homens pode alcançar essa salvação. Saulo era um desses homens maus. O pecado de Saulo era falta de conhecimento do verdadeiro Deus e de suas obras. Ora, se ele conhecesse ao Senhor de forma íntima, verdadeira e real, ele não agiria com tanta fúria sobre a vida dos irmãos. Mas mesmo assim, ele foi alvo da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, isso aqui não é uma realidade para nós. Se Saulo tivesse conhecimento do Senhor, ele praticaria isso? Depois que você recebeu de Deus o dom da salvação, Deus mudou a sua vida, como é que você age hoje?
Uma coisa era você antes, outra coisa é você agora. Ele jamais, Saulo, iria praticar novamente tudo aquilo, não é, irmãos, que ele recebeu. Saulo jamais, irmãos, lá na frente nós vamos ver que ele jamais voltou a cometer os mesmos erros. Porque Deus deu algo a ele precioso. Deus deu a salvação, e a salvação, entenda, irmão, nós entendamos, é o próprio Deus morando dentro de você. É o próprio Senhor. É uma pessoa viva, santa, poderosa, maravilhosa. Como é que Saulo poderia ficar da mesma forma? É impossível. Porque ele modificou a vida de Saulo. Saulo não tem entendimento. Quando nós não temos entendimento, conhecimento, irmãos, vai lá, está tudo certo. É a ignorância, a falta de conhecimento. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, é outra história. Saulo viveu um novo na vida dele. Saulo viveu, irmãos, algo diferente. E o interessante, irmãos, é que para a gente não ser bonzinho, não é nós. Veja, não foi Saulo que procurou Jesus, foi? Não. Foi Jesus que procurou Saulo. Saulo estava nem aí, em Damasco, prender irmão, é mais um dia normal, comum, da maldade dele. Eu vou para lá mesmo, quem passar aqui, esse povo do caminho, que antes era chamado do caminho, não ainda via ser conhecido como igreja, mas essas pessoas do caminho, né, que Jesus é o caminho, onde aponta o caminho para a salvação, e ele é a própria salvação e o próprio caminho. Então veja, irmãos, que os homens, Saulo estava caminhando como um dia normal, dia a dia, até que Jesus aparece para ele. Amém, irmãos? Uma luz maior do que o sol, brilhava mais do que o sol. Então, para quebrar isso, irmãos, é Jesus, é Deus quem produz a salvação em nós. Não é o homem para Deus, não é o homem que é bonzinho vai buscar a Deus, não. É Deus que se revela ao homem. Aí eu acredito naquela de você rejeitar ou não. Deus se revelou para você. Agora, se você rejeita ou abraça, aí é outra história. Mas ele se revela para nós. Ele se revela para nós. Então, não somos nós que produzimos nada, é Deus. Assim, irmãos, como Saulo, você pode ser salvo da graça, pela graça salvadora de Cristo. Agora, então, você vê, irmãos, que Saulo, ele foi alcançado pela salvação. Isso quer dizer o que para nós? Que você também, aqueles que não são salvos ainda, podem ser salvos pelo Senhor. Há essa oportunidade de Deus, porque se Saulo, irmãos, com toda essa situação, celeuma, essa confusão na vida dele, a graça de Deus o alcançou, por que não você? Você não é pior do que Saulo? Você não é pior do que outra pessoa? Porque Deus oferece salvação, irmãos, aos homens. Deus oferece, irmãos, a salvação pela graça. E Ele oferece quem? Quem foi, irmãos, essa pessoa que Deus ofereceu para que você tivesse essa graça? O próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Ele levou seu Filho à cruz do Calvário, para que nós possamos reconciliar novamente com Deus, através da graça de Deus, da salvação do Senhor. Então, irmãos, a salvação de Deus requer a sua intervenção santa na vida do pecador, para que haja uma transformação completa em sua vida, como ele fez na vida de Saulo. Então, você vê, irmãos, requer intervenção de Deus. Se Deus não intervisse, irmão, na vida de Saulo, para salvá-lo, o que seria de Saulo? O que aquele homem não poderia continuar fazendo na sua vida e destruindo sua vida e conduzindo a sua vida mais para o inferno? Veja que a salvação, irmãos, ela é objetiva, ela é de Deus. Então a igreja precisa, irmãos, você precisa, meu irmão, nessa noite, você precisa da intervenção de Deus na sua vida.
Deus tem se revelado, tem, irmão. Através de quê? Da sua palavra. Por que Jesus se revelou daquela forma a Saulo? A Bíblia, irmãos, ainda não era assim como o Novo Testamento não estava produzido. E Jesus queria ter um contato com Saulo, não só como membro, ele como membro da Igreja de Cristo, mas Jesus queria levantá-lo como apóstolo. E essa revelação, ela deveria ter essa experiência. Nenhum apóstolo poderia entrar dentro dessa situação de apóstolo, do apostolado, se não tivesse uma experiência pessoal com Deus. Então, uma das formas de um apóstolo ser reconhecido pelo grupo dos apóstolos é que ele tivesse uma experiência pessoal com o Senhor. E Saulo teve a experiência pessoal com Jesus. Então Jesus se revela, irmão, de forma pessoal, para mim e para você, para nos tratar, para nos falar da salvação. Eu acho lindo quando Saulo olha quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele se apresenta, ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. E ali, irmãos, aí, imagina ouvindo a voz doce e amável de Jesus. Que ele entrou, irmãos, olha, sabe, no coração de Saulo assim, nas entranhas, dos mais profundos do ser de Saulo. A voz de Jesus, irmãos, penetrou na sua mente, no seu coração. E aí nós vamos caminhando. Saulo alcançou a salvação por graça e compaixão de Cristo. Ele estava perdido e morto para Deus por causa do seu pecado. Todo pecador, irmãos, e aqui não é porque nós somos melhores que somos salvos. Não é essa aqui que eu quero falar. Mas todo pecador, irmãos, ele é morto para Deus. Todo pecador. Ele está andando aí para cima e para baixo. Ele faz as coisas, vai na venda, vai no trabalho. Mas se ele não tiver relacionamento com Deus, ele é morto para Deus. E eu lhe provo na Bíblia Sagrada. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Se você não serve a Deus, você é um morto. Para Deus, você é um morto. Você não tem contato com Deus. Porque você não tem, irmãos, aberto o coração para o Senhor. Deus tem se revelado, tem, as escrituras estão aqui, não está sendo pregada, é palavra de Deus, é Deus se revelando. Não, vou esperar a luz brilhar para mim, vou esperar um anjo descer lá do céu e brilhar e dizer: oh, meu servo, minha serva, o Senhor. Cuidado, você pode morrer sem ver isso, porque a palavra de Deus já está sendo proclamada, está sendo revelada. A particularidade sua é que crê ou não. O Senhor tem se revelado, o Senhor tem se revelado para nós. Então não há desculpa. E digo mais, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque se estamos mortos para Deus, se nossos pecados e delitos, irmãos, nos afronta a Deus, há uma liberalidade para Satanás agir. Se Satanás, irmão, já procura os crentes para triturar, para peneirar, para fazer o mal, você imagine lá no mundo. Se ele já tem essa turma na mão dele, não há, irmãos, uma proteção garantida por Deus. Por isso que é importante você se voltar para Deus, é você entregar a sua vida ao Senhor, como fez Saulo. Saulo, irmãos, recebeu, quando ouviu a voz de Jesus, ele se quebrantou diante do Senhor, ele sentiu a glória sobrenatural de Deus, ele viu em seu coração o pecado que tanto, irmãos, ele cometeu contra o Senhor, contra a igreja de Deus, contra o santo de Deus, contra o Messias, contra, irmãos, aquele que só quer fazer o bem a você.
Experiência com Deus, mas através da sua palavra. Muda. Saulo era um morto. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, já como Paulo, vós estavam mortos, seus pecados estavam, mas hoje vocês estão vivos. Por quê? Porque vocês entregaram a vida ao Senhor Jesus. Aceitaram o seu sacrifício. Quiseram andar com o Senhor, obedecer a Deus. Então, irmãos, veja, esses homens eram uma vez mortos e agora salvos. Eram mortos e agora vivos na presença de Deus. Deus agora tem contato com os salvos. Deus não tem contato com o morto. Deus só tem contato com vivos. Deus não tem contato com o morto. Vamos lá, irmão, vamos descer aqui. Então, as obras de Saulo, irmão, eram obras da carne e afrontavam a Deus, como nossos pecados afrontam o próprio caráter santo do Senhor. Mas assim como o Senhor fez na vida de Saulo, Ele quer fazer na sua vida também. Basta você acreditar na pessoa de Cristo e na sua obra salvífica. Então, irmãos, é só acreditar em Jesus. É só crer em Jesus. Jesus quer salvar você hoje. A salvação de Deus não pode ser procrastinada mais na sua vida. Por que não deve ser procrastinada, irmãos? Porque há um risco muito grande nas trevas. Você não sabe onde você está pisando. Quem anda nas trevas não anda com Deus, não anda na luz. Anda nas trevas, escuridão, lugar perigoso. É algo assim, irmãos, muito escuro. E você não enxerga. Seus olhos carnais, você pensa que está enxergando. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. O inimigo é espiritual. Ele não tem um corpo físico. Ele pode se apossar, mas ele não tem um corpo físico. O nosso inimigo é invisível. E ele pode preparar a armadilha para nós. Está lá em Salmo 91. Vocês já sabem o que é que fala. Ele prepara a armadilha, a misericórdia e a graça de Deus é que faz que você não caia nessa armadilha. É a bondade ainda, a misericórdia de Deus. Mas Ele prepara todo instante uma cilada para nós. O laço do passarinheiro sempre está sendo colocado, irmão. Sendo feito pelo diabo na sua vida. Na nossa vida, aí o Senhor diz, epa, não toca nesse aí não, esse aí não me serve, tem misericórdia, eu vou ter misericórdia, aí o Senhor vai e dá mais um tempo de vida, aí Deus vai, mas chega uma hora que o Senhor já, vocês lembram Sodoma e Gomorra? Vamos dizer, irmãos, que Deus deu tanta oportunidade, longânimo, muito tempo, mas o Senhor vai dizer, irmãos, que, sabe a expressão humana nossa, que Deus não estava mais aqui com Sodoma e Gomorra. O Senhor já estava aqui. O Senhor disse, não tem mais o que fazer agora, destruir toda essa cidade, Sodoma e Gomorra. O que é que Deus fez? Destruiu ou não? Destruiu. Sabe por quê, irmão? Porque tem um limite para Deus. O camarada vai pecando, vai fazendo ele, pecando. E o Senhor dizendo, rapaz, muda de vida, eu te dou a salvação em Cristo Jesus. Meu filho sacrificou por você, eu dei meu filho, próprio filho, por amor a você. E a palavra vai pregando. Aí chega na outra igreja, é a mesma palavra pregando, o irmão pregando na rua. Você ouve a salvação de Deus e Deus vai trazendo ao seu coração. E você passa, não quer ouvir, endurece o coração. Aí chega uma hora e Deus diz, epa! Tem mais o que fazer com isso. As oportunidades foram claras. E aí, muitas das vezes, a morte se apresenta. É claro isso, irmão. Quem conhece alguém aqui que já foi assassinado aqui? Quem já foi? Que Deus já deu oportunidade. Irmão, pelo amor de Deus, eu tenho um monte. Deus deu livramento, Deus deu graça, deu livramento. E a mãe, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, não faça, meu filho, filho de crente, viu? Filho de crente. Faça isso não, meu filho, vai por aqui, por aqui. Mãe, a senhora com esse negócio de crente, esse negócio de ser crente, mãe, eu quero essa vida mesmo. Aí vai pra lá, pra cá, quando é lá na frente, pá! Acabou-se. Deus deu tempo para se arrepender. Deus deu tempo para alcançar a salvação, mas Ele não quis, sabe? É perigoso onde nós vivemos, irmãos. Se Deus abrisse os céus para nós aqui, irmãos, esse primeiro céu aqui, eu acho que a gente tinha até medo.
teríamos medo, porque é uma guerra espiritual, potestade do ar sobre tudo, irmão, sobre o mundo. Mas aqueles que, irmãos, aqueles que conseguem chegar ao terceiro céu, que vai dizer nos comentaristas, é o trono da glória de Deus, esse tem a proteção de Deus. Salmo 30, versículo 4, Salmo 37, versículo 4, eu acho que é isso. Não, é versículo 30, capítulo 30, versículo 4. Vai dizer, o Senhor acampa os anjos ao redor dos que temem os é quem teme ao ser. É o ímpio, é o não crente, é aquele que faz acontecer? Não, a Bíblia é clara. Salmo, capítulo de número 30, versículo 7, eu acho, acredito que seja. Ele vai dizer isso. Então veja que está direcionando ao justo, ao crente, ao servo, aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, olha para Deus e diz, o Senhor é meu Deus, e o Senhor é meu Deus, e é a ti, meu Deus, pertence a minha adoração. Não é qualquer um não, irmãos, não vai na onda não. O ímpio, meu irmão, não tem segurança no mundo, não tem segurança, irmãos, diante de Deus, porque ele só faz aquilo que achou, Gabriel. 34,7, perdão, errei o juiz, 37,30. Então, nosso irmão Gabriel nos ajudou. Então, você vê, irmãos, que Deus acampa os anjos ao redor dos salvos, amém? Salvos, aos salvos. E não é porque você é bonzinho nem eu, não, pela misericórdia e graça de Deus. Vamos lá, irmão, então, vamos lá. Então, a gente não deve procrastinar, irmãos, ou seja, colocar para frente, colocar situações para a gente encontrar a vida em Jesus lá na frente. É perigoso para nós. Não procrastine, não adie a sua salvação. Cristo quer salvar hoje. Você não deve resistir firmemente à palavra do Senhor, colocando a salvação em segundo plano, como se você tivesse domínio sobre o tempo da sua vida e o destino dele. Só o Senhor tem essa prerrogativa. Provérbios 27:1 diz o que, irmãos? Não presumas o dia de amanhã. Não presumas. Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. O amanhã é uma figura de linguagem para hoje. Amém, irmãos? É agora. Então a gente não deve adiar a salvação em Cristo Jesus. Porque aí pode ser tarde demais. Foi isso que a Bíblia diz. Ela fala em segunda carta de Paulo aos Coríntios 6:2, porque ele diz, no tempo aceitável eu te escutei, no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. A salvação não só nos livra do poder do pecado e da condenação eterna, mas nos coloca em uma posição de filho diante de Deus. Nos dá uma vida de paz e alegria eterna em nossos corações, como também nos permite desfrutarmos da sua presença todos os dias, como ele tinha com Adão. Então você vê, irmão, que Saulo, ele teve a presença de Deus diariamente. Saulo foi um homem, irmãos, que Deus, ao converter Saulo, irmão, se transformou num dos maiores líderes da igreja cristã, da era cristã. Um dos maiores teólogos após Jesus, os maiores missionários, o maior plantador de igreja, um pastor fora do comum, um homem amoroso que colocou no seu coração o amor de Deus e viveu, irmãos, como servo, como um homem dedicado, renunciando a tudo para agradar a Deus. Deus foi suficiente na vida de Saulo. E Deus mudou, não é, ali para o nome romano Paulo, para ter uma identificação maior com os romanos. Então, ele, irmãos, foi um homem que viveu isso aí com Deus. Nós vamos caminhando aqui para entender mais, irmãos. Então, Saulo não só teve o seu nome mudado, mas também seu caráter. Aceite-o nesse momento e você terá para sempre a sua vida mudada da água para o vinho. Foi o que nós falamos, irmão. A mudança que Jesus fizer na sua vida não ficará oculto, pois o Senhor usará a sua vida para impactar outras pessoas que te conhecem e as que não te conhecem. Irmãos, quando Paulo é mudado o nome dele para Paulo, que Deus começa a trabalhar na vida de Paulo, né? Naquele antigo Saulo e agora o novo Paulo. Ficou oculto as obras de Paulo, irmão? Não.
Se tornou, irmãos, um dos maiores pregadores da época. Ele, irmãos, mostrou a glória de Deus. Ele mostrou para os gentios, irmão, a salvação de Deus. Ele proclamou o reino de Deus. Ele falou da salvação em Jesus. Ele, irmão, era um homem destemido. Ele proclamou o evangelho de Jesus. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Que nós, irmãos, nós não devemos ocultar a luz que brilha em nós. Uma vez salvo, é proclamar o evangelho. É falar do reino. Mudança radical, irmão, requer isso. Ouviram falar, alguns que ouviram falar de Saulo, começaram a questionar Deus, como Ananias, que o ajudou. Ele chegou para Deus, Deus falou: ó, Ananias, ó, tem esse homem aqui, Saulo, ele está aqui, ali, pega ele, vai na casa dele, porque esse homem, ele vai ser um vaso escolhido para mim, e eu vou usar ele diante de reis, de autoridades, de pessoas. Eu vou e ele vai ver o quanto é difícil sofrer pelo meu nome. Ele vai ver o quanto é difícil. Ananias disse: Senhor, peraí, eu tenho ouvido falar de quem é Saulo. Destrói a tua igreja, persegue a tua igreja, Senhor. E ele começa, irmãos, a apontar os defeitos de Saulo. Deus não está preocupado quem aponta o seu defeito, irmão. Deus está preocupado com que você proclame o reino de Deus e tenha uma vida transformada por ele. Saulo continua a falar e Deus diz: não, Ananias, sua visão está embaçada. Você não entendeu? Eu converti a Saulo, eu entrei no coração de Saulo e agora ele será uma testemunha. E testemunha aqui, irmão, no original é mártire. Ele vai morrer pelo meu nome. É mártire, entregar a vida por amor ao Senhor. Veja, irmãos, que não ficou oculto. Para os que conheciam o desconhecido, Paulo pregou a palavra, ministrou a palavra de Deus com poder e sabedoria de Deus. Deus usava Paulo nos prodígios, nas maravilhas, na palavra persuasiva de Paulo. Paulo, meu irmão, olha, aquela Ásia Menor ali todinha, na Europa, até a Europa, Paulo pregou o evangelho, irmãos. Paulo pregou o evangelho. Paulo estava preso aos romanos e ficava algemados com os soldados. Quando ele foi preso em Roma, ele vai dizer que enquanto estava algemado, ele pregava o evangelho para os soldados. Sabe o que aconteceu, irmão? Uma guarda pretoriana se converteu ao Senhor Jesus. Os soldados foram salvos pela graça de Deus. Sabe por que Paulo, irmão, não queria esconder a alegria, a luz que era, irmãos, que resplandecia sobre a vida dele? Ele teve, irmãos, o senso de responsabilidade e compromisso com o reino de Deus. Ele entendeu: eu fui salvo. Se eu fui salvo, eu tenho que pregar também a salvação de Cristo para outros. Eu não posso esconder aquilo, irmãos, que é tesouro, que é precioso, que é mais valioso. Nós não podemos, irmãos, ocultar. Então, é isso, irmãos. Deus quer trabalhar na sua vida para depois usar você para a glória do nome dele. Então, elas ficaram atônitas com a sua mudança, não no jeito de se vestir, de comer, de andar, mas mudança no seu caráter. Os valores do reino serão o teu alimento e serão o teu guia até a morte. Saulo impactou a vida de muitas pessoas. Sua vida mudou completamente. Ele deixou os ritualismos, o cerimonialismo, deixou a religiosidade e abraçou a fé. A fé viva em Jesus. Muda a nossa circunstância, irmãos. Muda a nossa vida, nosso interior, a nossa cosmovisão de mundo. A fé amplia. A fé, irmãos, ela abre os céus e nos faz manter contato com Deus Todo-Poderoso. Que diferença faz na vida do ser humano? De um morto, agora vivo diante do Todo-Poderoso, podendo entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus, porque Jesus já rasgou o véu. E desfez a separação que existia entre nós. E Ele nos ligou, nos reconciliou com Deus Pai, através da sua salvação, por meio da fé em Cristo Jesus.
Muda, irmãos, nos tira da religiosidade, dos olhares, irmãos, de tradicionalismo que nos foi ensinado e abre o leque da presença, da vivência com Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, compreender que cai toda a indumentária nossa, toda a capa, toda situação, irmãos, que quer encobrir. Jesus desfaz tudo isso na nossa vida por causa da fé viva em Deus. Que a partir da salvação de Deus, ele conheceu verdadeiramente de forma pessoal o Emanuel, o Deus conosco. Agora Paulo ganha muita projeção no reino de Deus e na terra. Se torna o maior teólogo depois de Cristo, o maior missionário depois de Cristo e morre de forma humilhante perante o Império Romano. De forma humilhante para o mundo, mas de forma gloriosa para Deus. Ele entregou a vida a Jesus. Ele entregou, irmãos, a partir daquele encontro que Jesus teve com ele. Ele não foi mais o mesmo santo. Ele se dedicou à causa e à pessoa do Senhor Jesus. A salvação mexe com a gente. A salvação nos faz ser servo. A salvação nos faz ser humilde e reconhecer que nós somos nada. Faz reconhecer que somos independentes totalmente de Deus. Paulo tinha isso no seu coração. Paulo, irmãos, foi um dos homens que renunciou à sua vida para entregar para o Senhor como aroma suave, como oferta de libação, como uma bebida derramada, por amor ao Senhor. A partir daquele encontro, a vida de Saulo mudou completamente. Se a salvação, irmãos, não traz isso na sua vida e na minha vida, nós precisamos dar uma olhada mais nas Escrituras, nos voltar mais para ela, porque a palavra de Deus, irmãos, nos humilha diante de Deus, porque nós reconhecemos quem somos nós na presença de Deus. Deus é tudo, Deus é grande, é imensurável, é transcendente, está além da sua criação, de tudo. E às vezes a gente quer saber mais tudo, queremos ter poder sobre tudo, conhecimento de tudo, e somos tudo, e queremos ser o melhor de tudo, e opina em tudo, e dá coisa em tudo, e só Ele tem a verdade. Quando Deus nos traz, irmãos, a um estado, uma situação de que você não é nada, a sabedoria humana não é nada para Deus, é burra, é humana, carnal. A sabedoria verdadeira vem do alto de Deus, e é Deus quem dá sabedoria ao homem. A partir do momento que ele é salvo, Paulo foi um homem sábio. Foi sábio porque ele temia o Senhor. A sabedoria de Paulo vinha do alto, não vinha da terra, não vinha de mentes gregas, dos filósofos gregos da época, não vinha de conhecimento teórico, vinha da experiência dia a dia com Deus. Paulo foi um homem que sofreu muitas coisas por amor ao Evangelho. Foi tido como morto, apedrejado, naufragou com um barco indo para a ilha de Patmos. Então, irmãos, nós precisamos... Patmos não, Malta, né? Patmos foi João. Então, irmão, veja que Deus tem muito a fazer na nossa vida, nos salvos, e na vida daqueles que não são salvos. Deus tem muito a querer fazer. Então, irmãos, foi humilhante perante o Império Romano, mas morreu de forma digna diante do Senhor. Assim como Deus usou Paulo, Ele quer te usar. Nesse momento, use somente a fé, novamente a fé, e o Senhor se encarregará de tudo na sua vida. Amém, irmãos? Entregue os seus cuidados ao Senhor. Entregue sua fé nessa noite ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Quero concluir, irmão, dizendo: a salvação é um presente de Deus. Ela foi planejada na eternidade, para que o homem mau, através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, se reconciliasse com Deus. O sacrifício já foi feito. Jesus não vai mais sacrificar por você mais nada. Tá certo? Ele já sacrificou. Quando a porta da graça realmente se fechar, aí você vai entrar em desespero. Como aquelas 5 virgens, lembra? Imprudente. Abre para mim, abre essa porta aí. Não vos conheço. Apartai-vos. É essa sonora frase que você vai ouvir no dia.
Aquele que não entregar a sua vida a Jesus na terra, vai receber essa frase linda do Senhor nesse dia. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você era falso diante de mim. Você estava no meio do meu povo, mas você era contra o evangelho. Você era contra mim. Você não me glorificava. Você não me dava honra, não me dava valor. Você me desprezava com o seu pecado. Nesse dia vai ser terrível. Então Jesus não vai sacrificar mais, vai vir do céu. Não existe mais isso. Depois que fecha a porta, irmãos, depois que esse corpo vá à sepultura, não tem mais lero-lero, nem conversinha, nem você ir no STF, você vai lá pedir, pessoal, por favor, entra aí com um pedido de habeas corpus, ele só morrer, está debaixo da terra, tem como dar um alvará de soltura para ele? Oi? Que é isso? Que linguagem é essa que você está falando? Eu não conheço esse linguajar, eu só conheço o linguajar do reino. Aquele que desceu à sepultura sem crer em mim, será julgado sem misericórdia. E aqueles que creram em mim, que deram a sua vida por mim, me honraram, esses estarão diante do trono da glória de Deus, e dizendo, viva o Cordeiro, que morreu, mas ressuscitou, e vive para sempre. E a igreja estará cantando num lindo coral, olha o Cordeiro que estava morto, mas reviveu. Olha o Cordeiro que estava morto, mas reviveu. Olha o Cordeiro que estava morto, mas reviveu. Ele vive e ele é para todo sempre. E aquela igreja lá reunida para todo sempre. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E você na extremidade do inferno, sofrendo as piores dores, e a igreja salva, remida pelo Cordeiro que creu aqui na terra, que Jesus Cristo vive, estarão para todo sempre diante do Cordeiro. Não perca tempo, Jesus não vai fazer mais sacrifício. Volte-se para Jesus, entregue sua vida a Jesus, porque Jesus, irmão, está diante de você nessa noite. E não há desculpa para você nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela é pregada e ela precisa ser respondida de forma positiva. Então, irmãos, é através do sacrifício do seu Filho que Jesus nos reconciliou com Deus. O sacrifício já foi feito. Agora você só deve crer nesse sacrifício. E você obterá agora a salvação de Deus para a sua vida. Irmãos, não existe. Não haverá um dia melhor do que quando a igreja se reunir diante do Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus vai servir a gente. Olha para aí. A figura de linguagem, mas que nos traz, irmãos, tanto consolo, graça e encorajamento ao mesmo tempo para a gente continuar como igreja, como povo de Deus. E você, meu irmão, que está afastado do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo, volte para Jesus, é a graça de Deus novamente. É Jesus querendo trazer você com cordas de amor, como de Jeremias. É a palavra trazendo ao seu coração que Ele ainda quer salvar você. Agora, sem a igreja, sem estar dentro do reino de Deus, igreja não é crente em casa não, irmão. Hoje tem um monte de crente online. Eu sou crente. Frequenta não, irmão, é na igreja, é pelo YouTube. Meu amigo, pelo amor de Deus, Deus sabe que você pode estar na casa de Deus, na casa dele, servindo em unidade e comunhão com os irmãos. Não caia nesse engano não. Não é a igreja, o movimento desengrejado, não. Nós não precisamos do pastor, nós não precisamos da igreja, nós não precisamos do local, nós não precisamos de nada, nós só precisamos estar aqui e acabou fazer nosso culto, e está tudo bem, estou em casa, estou tranquilo, porque nada me... Irmão, a Bíblia lá em Hebreus, a Bíblia já quebra isso. Jesus vai dizer lá em Hebreus, através do autor, não vos deixei-vos de congregar-vos. Eclésia quer dizer, irmãos, no grego e no hebraico, chamados para uma reunião. Imagina se todos os crentes, não precisa não, eu sou crente ali, o outro é aqui, o outro é acolá, Jesus está dizendo, não, precisa de uma reunião, de um ajuntamento, de um agrupamento, para adorar a mim, para decidir em assembleia, para se reunir com os irmãos, para estar junto, adorando ao nosso Deus, chamados para fora, para uma reunião. Ele chama a todos a uma reunião.
E quantos aí estão, não, mas a gente não precisa disso, cuidado, não caia do engodo de Satanás, isso é mentira, para tirar você da comunhão e da direção que Deus quer para você. A igreja é isso aqui, a igreja militante, que está aqui militando com os irmãos em comunhão, vivendo o dia a dia, trabalhando no reino, isso é a igreja. Agora a igreja é invisível, triunfante, aí só Jesus sabe quem vai ser salvo aqui, irmãos. Aí só Jesus sabe quem vai ser salvo aqui. A igreja invisível eu não conheço. Só Jesus conhece. Mas esta igreja aqui, irmãos, ela é chamada para estar em comunidade. Se Jesus não fosse a favor da comunidade, ele não tinha chamado 12. Depois mais 70. E depois aí está por aí afora a igreja. No mundo todo. Comunidade, unidade, reunião, está na casa de Deus, servindo ao Senhor. Ah, irmão, mas a igreja não dá salvação. A igreja não dá salvação. Quem dá salvação é Cristo Jesus. Mas aqui, irmãos, a gente vai trabalhar com os irmãos, viver realmente essa salvação em Cristo Jesus. É aqui que nós vamos aprender a amar. É aqui que nós vamos aprender, irmãos, a ver a necessidade do nosso irmão, a viver, irmãos, diante do irmão, orando um pelos outros, intercedendo, vivendo em amor. É aqui onde aprendo, irmão, se eu era bruto, agora eu vou me espelhar em ovelhas que são doces, que Deus já trabalhou, aí eu vou aprender com os irmãos. Isso tudo envolve o reino de Deus. Então, irmãos, procure Jesus urgentemente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A salvação é agora. Jesus já pagou o sacrifício e o preço por você. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar a Deus. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, queremos te louvar, Deus, pela tua palavra, Deus. Queremos te engrandecer, te exaltar acima, meu Deus, de toda a tua criação, porque é assim que tu és. Pai, eu te agradeço pela a salvação que o Senhor, meu Deus, nos concede, pela fé no teu amado Jesus Cristo, teu Filho. Pai, no nome de Jesus, que ao nosso coração, a nossa vida, meu Deus, seja cada vez melhor na tua presença. E que aqueles, meu Deus, que no seu coração entende, meu Deus, que precisa da salvação em Cristo Jesus, que ele entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Nós não podemos, Deus, adiar, procrastinar, postergar, meu Deus, a salvação que é hoje, que é dada por Deus hoje. Abençoa todos nessa noite, Pai, que só tenha misericórdia, e que nós venhamos a ser, meu Deus, como o teu filho foi, o apóstolo Paulo, um servo de Deus humilde, fraco, frágil, mas que, meu Deus, dependia totalmente do Senhor. Ele entendeu a salvação que Deus deu a ele, e ele foi um grande homem de Deus na tua presença. Faça-nos assim, Pai, nos dá esse encorajamento, nos reveste da tua capacitação nessa noite e salva todos aqueles que querem honrar o teu santo nome, em nome de Jesus.